Eu convido aos amados irmãos a fazermos a leitura da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vamos ler do versículo 13 ao 34. Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao 34. Amém, irmãos? Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhe proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que deveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Se, portanto, nada pudeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andar ansioso pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenininho rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsos que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Até aqui, irmãos, amém? Vamos pedir a Deus orientação
para esse momento tão especial na nossa vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a nossa gratidão por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua presença, Pai, guiado pelo Teu Santo Espírito, Pai, para a pregação da Tua palavra. Essa palavra ela seja encorajadora para cada um de nós. Que ela venha refletir para nós, Senhor, um momento rico de aprendizado. Que possamos cada vez mais entender e compreender que sem Ti nada podemos fazer, meu Pai. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Pai. Porque quando morremos só levamos uma coisa, a nossa alma. E essa alma ela vai já entrar em gozo ou sofrimento eterno. Que possamos entender, Pai, todos nós, que o nosso maior privilégio é lutar para um dia estarmos contigo por toda a eternidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto, falar do seguinte tema: a glória do homem se constitui em conhecer a Deus. Jesus tinha feito um sermão condenando a hipocrisia dos fariseus. Então ele vai dizer que eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Jesus, ele está dizendo aqui nesse sermão que você não tem que ter a preocupação daqueles que podem matar o corpo, mas não pode matar a sua alma. Ou seja, aqueles que podem matar o corpo não há preocupação, mas aqueles que não podem fazer nada com a sua alma. Ou seja, vocês devem temer quem pode matar o corpo e tem poder de lançar a alma no inferno. Mas Jesus ele vai ainda falar nesse mesmo capítulo uma coisa muito interessante. Ele diz: todo aquele que confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Ou seja, a salvação se dá por confessar Jesus como Senhor e Salvador. O primeiro passo é reconhecer que é pecador. O segundo passo é o arrependimento sincero. E o terceiro passo é confessar Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, mas se negar será condenado. Mas para você confessar Jesus como Senhor e Salvador, nós temos uma coisa chamada a ordem de salvação, a ordem salutis. É preciso ouvir a palavra de Deus, que o Espírito Santo convença do pecado, que o Espírito Santo faça a obra regeneradora, produzindo um novo nascimento no homem. O homem passa a ser justificado por Deus Pai pela fé em Jesus. Ele passa a ser chamado de família de Deus. Ele agora vai ter um processo chamado de santificação e, por último, a glorificação. Esse é o processo de salvação. Jesus está dizendo isso aqui. Mas ele vai dizer no versículo 10, todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Jesus está dizendo que o único pecado imperdoável é blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo, irmãos? É você atribuir a obra do Espírito Santo, a obra de Deus, a Satanás. Deus estava curando, Jesus estava curando pelo poder do Espírito Santo, e aqueles homens fariseus estavam dizendo que Deus estava curando pelo poder de Beelzebul. Isso é blasfemar contra o Espírito, contra Deus. É blasfemar contra o Espírito Santo. E esse é um pecado imperdoável. Por que é um pecado imperdoável? Porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Quem faz a obra regeneradora na nossa vida é o Espírito Santo. Quem não nasceu de novo, não verá o reino de Deus, não tem salvação. Por quê? Porque a pessoa está morta espiritual. E o Espírito Santo é que nos vivifica da morte espiritual. Então a pessoa não vai ser vivificada espiritualmente porque ela blasfemou contra o Espírito Santo. Logo, a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não tem salvação. Porque aquele que faz a obra regeneradora
se blasfemou contra ela. Mas o texto começa dizendo que, neste ponto, um homem que estava no meio da multidão, Jesus estava pregando nessa grande multidão, falando essas coisas que nós acabamos aqui de introduzir, e esse homem sai dizendo assim, que estava na multidão, e falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Lá no judaísmo, o filho mais velho recebia uma herança dobrada. E ele era responsável para dividir o restante com os demais irmãos após a morte do pai. Mas eu entendo que aqui era o irmão mais novo, queria a sua parte na herança. Então, este homem, além de ele ter já a parte dobrada, ele ainda estava querendo não dar a parte daquele que cabia a herança. Ordena meu irmão que reparta comigo a herança, ou seja, esse irmão mais velho, possivelmente, além de ter a parte dobrada, queria ficar com a parte dele. Mas Jesus dá aqui a seguinte resposta: homem, quem me constitui juiz para partidor entre vós? Então recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E aqui Jesus está dizendo que a Bíblia condena a avareza. A avareza é um pecado caracterizado pelo apego excessivo a bens materiais, ao dinheiro, sendo visto como um desejo desordenado por riquezas. Aquele homem era avarento, aquele homem tinha uma compulsão por riquezas, ao ponto de negar, repartir o que cabia ao seu irmão, mesmo ele ficando com o dobro da herança, mas mesmo assim ele era egoísta, era avarento. E o fato é que a avareza, irmãos, ele leva, ou pode levar, a outros pecados. Porque a ganância de ser rico, de cada vez não se cansa do ter, ou seja, isso vai fazer com que ele falte generosidade, e até chegando à desonestidade por conta de querer mais, e até mesmo a idolatria, pois a pessoa avarenta, ela pode colocar o dinheiro acima de Deus. O dinheiro passa a ser um Deus para aquela pessoa, porque ela acha que o dinheiro compra tudo, e que não precisa mais de Deus para nada. O Deus dele passa a ser o dinheiro. Mas aí o texto continua dizendo que ele proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produz com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? O homem rico traçou um foco em si mesmo. Ele não queria dividir nada com ninguém. Aquele homem entendia que as suas riquezas durariam por muitos anos, muito tempo. E a sua preocupação estava em armazenar aquilo que ele ia produzir, que era muita produção. Ou seja, em nenhum momento aquele homem levou Deus em consideração. Todo o seu pensamento era voltado para bens materiais, por valor temporal. Em nenhum momento aquele homem se preocupou com o valor eterno, com o ser, só com o ter. O homem estava satisfeito com o estado da sua alma, mas Deus não, porque ele só pensava no valor temporal. E Jesus se preocupa com a alma daquele homem. E Jesus diz: para que a riqueza daquele homem serviria?
Jesus, ele diz, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Priorizar os valores e os propósitos do reino de Deus sobre as preocupações e desejos terrenos. Em outras palavras, irmão, devemos buscar a vontade de Deus e sua justiça e a sua direção em nossas vidas, confiando que Ele cuidará das nossas necessidades. Quando nós colocamos em primeiro lugar Deus, nós temos a certeza e a segurança que Ele cuidará do resto, porque Deus lutará por nós. Deus lutará por nós. Esse homem em nenhum momento colocou Deus em primeiro lugar. Esse homem negou até a partir a herança que cabia ao irmão, pela ganância. Mas agora, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E aí nós vamos dizer, irmão, que conhecer a Deus se constitui a glória do homem. Jeremias, o profeta da época lá do reino de Judá, ele diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em mim conhecer, e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23, 24. Então, a maior glória de um homem é conhecer a Deus. Não é fama, não é poder, não é riqueza. Imagina uma pessoa muito rica, que não conhece a Deus. Como esse jovem aqui, esse homem, que acabamos de ler esse texto bíblico. Esse homem tinha uma preocupação muito grande em armazenar seus produtos e disse para sua alma: agora come, regala-te. Jesus disse: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma e teus bens para quem ficará? Para quem ficará? Para quem será? E assim a vida. Pessoas estão lutando cada vez mais pelo ter, não se farta do ter, não coloca Deus em nada. E de repente, morre. O que é que ele leva, irmãos? Somente a alma. Somente a alma. Toda a sua riqueza ficou. Não levou nada. E a alma ou vai para o altar de Deus, no paraíso, imediatamente após a morte. Hebreus 9, 27. Ao homem é dado morrer uma única vez e segue seu juízo. Não há purgatório, não há reencarnação, isso não é bíblico. Ou a sua alma vai para um lugar de sofrimento, no Hades, um lugar de sofrimento. Tártaro, o Sheol, que já é um lugar de sofrimento, chamamos de inferno. Imediatamente após a sua morte. Mas o que é que significa conhecer a Deus? A glória do homem se constitui em conhecer a Deus. Mas o que é conhecer a Deus, irmãos? Conhecer a Deus não é só ouvir falar de Deus. Eu conheço. Não, não é. Conhecer a Deus significa estabelecer um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Valendo o conhecimento intelectual. Conhecer a Deus envolve uma transformação profunda de vida. Quando nós conhecemos a Deus, nós mudamos a nossa vida. O valor eterno é preponderante. Nós temos uma preocupação muito grande de ter uma relação de intimidade com Deus, de ser chamados amigos de Deus. A nossa vida agora, os valores mudam. Nós não temos mais nenhum prazer na prática do pecado. O nosso prazer é servir a Deus, é viver nos seus caminhos, andar na sua direção. Mas ele vai falar agora da ansiosa solicitude da vida dos apóstolos.
A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso vos advirto. Jesus estava vendo o que estava acontecendo com esse homem. Ele vai advertir os apóstolos: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer, nem pelo vosso corpo, quando haver de vestir. Porque a vida não é mais que alimento, e o corpo mais do que as vestes. Jesus alerta contra a avareza. Ou seja, Jesus adverte esses apóstolos a buscar uma vida na dependência de Deus. É isso que ele quer de nós. Ou seja, os discípulos deviam se concentrar no reino de Deus, nos propósitos divinos, neste mundo, em vez de estar obcecado por coisas materiais. Jesus tinha feito isso já antes da sua ascensão, quando aqueles apóstolos tinham voltado a pescar, e Jesus aparece ali no mar da Galileia, e recrimina, e diz: agora vocês são pescadores de homens, vocês vão agora levar a minha mensagem salvífica, para que muitos escutem a palavra de Deus e venham se converter. Mas agora no 24 diz: observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm dispensa, nem celeiro, todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Os corvos eram considerados impuros, puros. Por que eles eram impuros, irmãos? Porque a lei, lá em Levítico, diziam que os corvos eram impuros. Mas mesmo assim, Deus cuidava deles. Por quê? Porque quando Elias era profeta na época de Acabe, e a sua esposa era Jezabel, uma das piores mulheres do mundo, Elias profetizou ali que haveria 3 anos e meio de seca. Por quê? Porque ali estava havendo muita fartura, muita fertilidade. Eles estavam atribuindo ali ao rei Baal, que era o rei de Jezabel. Desculpa, o rei não, o deus de Jezabel, deus pagão. E ali Elias está confrontando, dizendo que aquela fertilidade, que aquela fartura é devida ao nosso Deus. E ali ele pede para que não chover 3 anos e meio, uma grande seca, muitos animais morrendo, miséria. E ali Deus providencia para Elias esses corvos, mesmo sendo animais impuros, mas eles todo dia levavam de manhã pão e carne para Elias. Elias ficou no vale do Querite, no rebeiro do Querite, sendo sustentado pelos corvos. E aí vamos dizer, sim, os corvos eram considerados impuros, conforme as leis alimentares do Levítico e Deuteronômio 11:14. Eles estavam entre os animais que não podiam ser consumidos pelos israelitas. Porém, é importante notar que os corvos não foram usados como alimento, mas sim como meio de transporte ao sustento de Elias. Olha o poder de Deus aqui, irmãos. Não eram como alimento que eles sustentavam, mas para transportar alimentos para Elias, para aqueles homens de Deus que destruiu o altar de Baal. Aqueles profetas de Baal foram todos destruídos por Elias. E ali ele mostrou que o Deus que tem poder é o Deus criador do universo, é o Deus que detém o reino, o poder e a glória. Não era Baal que tinha poder, ele desafiou ali aquela mulher. Mas agora ele vai dizer no versículo 25 e 26. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da vida? Se, portanto, nada podes fazer quanto às coisas mínimas, porque andar ansioso pelas outras. Aqui o texto está nos dizendo, Jesus está nos dizendo que a preocupação nossa com as coisas deste mundo não é capaz de acrescentar um passo que é a história da vida. Porque nós sabemos que devemos relaxar. A palavra de Deus diz que relaxa, Deus cuida de tudo. Quando nós relaxamos, Deus cuida de tudo. Isso é uma coisa magnífica, irmão. Quando nós sabemos que Deus está providenciando tudo para nós.
Deus entrega na mão do Senhor e tudo Ele fará. Deus luta por nós. Ele agora vai dizer no 27, no 28, observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a Eva, que hoje está no campo, e amanhã lançada no forno, quanto mais, tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Salomão estava entre os mais ricos do mundo em sua época. Mas ele aqui está mostrando que esses lírios, que nada fizeram, nada, eles se vestiam muito melhor do que, porque eles nem tecem nem fiam, muito mais do que Salomão, em toda a sua glória. Ora, se Deus veste assim a Eva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando de vós, homens de pequena fé. E aqui nós temos que entender que há uma preocupação muito grande, irmãos, com a salvação. A salvação é a nossa maior preocupação. Porque nós estamos falando da eternidade. Quando Jesus voltar pela segunda vez, nós vamos ter a eternidade em gozo ou sofrimento eterno. E assim que morremos, tem um juízo. Nós temos um juízo imediato, individual, e temos juízo final, quando Jesus voltar pela segunda vez. Mas assim que morremos, tem um juízo, e a alma já entra em gozo ou em sofrimento. Mas o reino de Deus será concretizado na segunda vinda de Jesus. Quando essa alma se juntará com o corpo glorificado. Essa é a preocupação. Mas ele vai dizer no versículo 30, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Para os judeus, os gentios que eram pagãos, todos os que não pertenciam ao povo de Deus, é que buscavam essas coisas. Mas nós sabemos que os próprios judeus também rejeitaram a Jesus. Jesus veio para o que era seu, eles rejeitaram. Quando Paulo escreve ali para Coríntios, Paulo diz ali que ali tem um milagre. Que milagre é aquele que Paulo se refere, irmãos? É que os judeus, muitos dos judeus, vieram a se converter depois que Paulo, o apóstolo dos gentios, pregou o evangelho de Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, e muitos gentios se converteram. E esses gentios, vendo as bênçãos que eles conseguiram através da conversão, através da conversão ao cristianismo, muitos judeus vieram se converter por conta da conversão dos gentios. Por isso que ele chama que ali é um milagre. E agora ele vai dizer: buscar antes de tudo o seu reino, e essas coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é adotar o sistema de valores de Deus. Seguir seus propósitos neste mundo e submeter a sua autoridade. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, o seu senhorio, é como nós fôssemos escravos dele, porque nós temos que obedecer, nós temos que renunciar a muitas coisas. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Então, quando nós buscamos o reino de Deus e sua justiça, no sentido que Jesus é o nosso Senhor, a Ele devemos toda a obediência. Nós temos livre-arbítrio, mas é como nós estivéssemos entregando o nosso livre-arbítrio para Ele. Tudo que nós vamos fazer, nós pedimos a orientação do Espírito Santo, que habita dentro de nós.
não fazemos mais nada sem a orientação dele. É assim que funciona a vida cristã. E quando nós fazemos isso, nós temos que tudo dá certo, porque nós fazemos tudo com a orientação de Deus, através do Espírito Santo. É assim que funciona, irmão. Não tem mais, ó pequenininho rebanho, porque nosso Pai se agradou em vos dar o reino. Deus é pastor do seu povo. Os líderes de Israel também foram identificados como pastores. Mas receberam críticas por prejudicar e negligenciar suas ovelhas. Nós sabemos que eles não entenderam que Jesus, a missão de Jesus. Eles entendiam que a salvação se dava por obras da lei, pela circuncisão, por guardar as festividades e por renunciar a alguns tipos de alimento. Mas sabemos que ninguém é salvo por obras da lei, porque a lei tem 613 mandamentos e ninguém consegue cumprir a lei. E a lei foi cumprida na pessoa de Jesus na cruz. Jesus cumpriu a lei em nosso favor. Então aqui Jesus é o nosso pastor, Jesus ele cuida das suas ovelhas. Nós somos as ovelhas, Jesus é o cordeiro que morreu naquela cruz e tirou o pecado da humanidade. O seu sangue foi derramado na cruz, ele nos lavou com o seu sangue. Esse entendimento não existia entre aqueles judeus, aqueles fariseus. Mas Jesus, agora esse texto vai dizer agora que vendei vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsos que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Aqui esse texto, muitos entendem que assim que usam esse texto fora do contexto, para dizer que de tudo que você tem, bens materiais, para você ter um rei, um tesouro no céu. Não é isso que esse texto não quer dizer isso. Mas muitos usam esse texto fora do contexto, né? Não se trata de uma ordem para fazer todos os bens pessoais e dar para uma determinada doutrina, denominação, ficar miserável para poder ir para o céu. Não é isso que o texto está dizendo. Porque tem muitas passagens bíblicas que indicam que os fiéis possuem propriedades. Trata-se de reconhecer que tudo que temos pertence a Deus. É isso que esse texto está dizendo. Tudo que nós temos não é nosso. É de Deus, irmãos. Nós somos apenas pastorador daquilo que Ele nos deu. É um privilégio quando nós temos bens que Deus nos deu. Agora, nós temos que entender que aquilo que Deus nos deu deve ser usado para servir a Ele e ao seu povo. Quando nós somos avarentos, gananciosos, que nós não temos a condição de dar nada a ninguém, nós queremos só para nós, somos egoístas, isso está contrariando a palavra de Deus. Quando Deus nos dá alguma riqueza, nos dá recursos materiais, Deus está nos mostrando que aqueles bens é dele e que nós devemos dividir isso de tal forma, pegando esses recursos e distribuindo, servindo, né, a pessoas que necessitadas e ao seu povo. Esse texto, Jesus está dizendo que os cristãos são responsáveis por atender a necessidade dos pobres, especialmente da igreja. É isso que ele está dizendo para nós. Quando nós fazemos isso, nós estamos incorrendo num erro grande. O tesouro no céu, ao conceder riquezas, Deus também concede um ministério do auxílio, de auxílio aos mais carentes. É isso que ele está nos dizendo. Porque onde está o vosso tesouro, está também o vosso coração. E eu quero, irmãos, desse texto, tirar algumas lições para a nossa vida. O amor de Deus não é um amor que concorda com tudo. O amor de Deus não concorda com tudo. Porque se concordasse com tudo, não precisaria o homem se converter. Tem coisas que Deus não concorda. Tem coisas que o homem faz que não agrada a Deus. Se é avarento, não agrada a Deus.
Não ser generoso não agrada a Deus. Viver uma vida profana não agrada a Deus. Então, nem tudo que o homem faz agrada a Deus. O que agrada a Deus é uma vida de acordo com a sua palavra. É por isso que, para você ser filho de Deus, precisa ter conversão. É preciso receber o Espírito de Deus dentro do seu espírito humano, para você tornar-se um filho de Deus. Senão você continua sendo criatura de Deus. Criatura de Deus não vai para o céu. Quando você morrer, você vai ser condenado ao lugar de sofrimento eterno. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que a revelação bíblica ensina ao homem como ele deve se comportar para fazer parte do reino de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina como deve ser o comportamento de um cristão verdadeiro, de um verdadeiro convertido. Ele tem prazer em servir a Deus, ele não tem mais prazer na prática do pecado. Você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, a Deus e ao diabo. Você vai agradar um e desagradar o outro. Você tem que ter consciência que a sua vida muda quando você tem uma vida em plena comunhão com o Senhor. Que você é um verdadeiro cristão convertido. Você tem prazer nas coisas de Deus, você tem prazer de ir para a igreja, você tem prazer em leitura bíblica, você tem prazer em estudar a palavra de Deus, você tem prazer em louvar o Senhor, você tem prazer em orar, em jejuar, em se abster de coisas que você mais gosta. É assim que funciona. E eu quero concluir dizendo que a Bíblia, ela é muito clara. Ela fala de uma categoria de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Se nós formos lá para Apocalipse, nós vamos ver que a palavra de Deus fala em uma categoria de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Os incrédulos, os covardes, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os assassinos, esses não herdarão o reino de Deus. Os avarentos também tendem a estar entre eles, porque o avarento, aquele que é egoísta, que é só para si, ele passa a colocar o dinheiro como um Deus. E eu quero concluir essa mensagem dizendo, meu irmão, meus irmãos, busque o reino de Deus, busque a Cristo enquanto há tempo. Hoje é o dia, amanhã pode ser muito tarde. Quem garante que você estará vivo amanhã? Ou daqui a alguns minutos? E se você não vive uma vida em comunhão com o Senhor, uma vida de obediência à palavra de Deus, se você não aceitou o Evangelho de Cristo, você terá uma grande surpresa quando morrer, porque você só leva a sua alma. E a alma de aquele que rejeitou Jesus, ela estará em sofrimento eterno. Haverá uma grande surpresa para aqueles que rejeitaram a Cristo. Então busque a Deus enquanto há tempo. Eu sei o quanto o pecado é bom para quem gosta, o mundo do pecado é bom para quem gosta. Os prazeres mundanos, as pessoas não querem deixar essa vida, porque a vida com Cristo exige renúncia, obediência. Porque agora ele passa a ser Senhor e Salvador da sua vida. E o quanto isso é difícil, mas é prazeroso. Quando você conhece a Deus verdadeiramente, você sabe que você faz o que gosta, mas faz aquilo que gosta, servindo ao Senhor. A minha oração é que busque a Deus enquanto há tempo. Hoje é o dia. Que Deus continue nos abençoando sempre. Eu convido aos amados irmãos a curvar a sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse momento, irmãos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque na certeza que sem ti nada podemos fazer. Tu és o Criador de todas as coisas, Pai. Tu és o Criador do universo, esse universo que tem mais de 93 bilhões de anos-luz. Ele é tão grande, mas é finito, porque Deus é maior de tudo é maior do que tudo que Ele criou. E a nossa esperança é um dia estar contigo por toda a eternidade, Pai. A minha oração é que esses que
não tem te buscado, Pai, porque tem colocado os bens materiais acima do valor eterno. O valor temporal tem sido preponderante na vida de muitos, Pai. Muitos têm buscado, como esse jovem, só a riqueza, esquecendo os valores eternos. Então, meu Pai, que a Tua palavra seja pregada em todos os recantos deste mundo, e que quem vai ouvir esta palavra, Pai, é que Teu Santo Espírito, Pai, venha fazer a obra regeneradora, Senhor. Porque a Tua palavra diz que muitos têm o prazer que todos conheçam a verdade e que muitos se salvem, Pai. E chegue ao pleno conhecimento da verdade, porque o Senhor tem um prazer na salvação de todos. Mas aqueles que rejeitarem a Tua palavra, o Evangelho da graça, esses serão condenados e terão a morte eterna, que é o lago de fogo. Abençoa, Pai, para que muitos e muitos venham a Te conhecer verdadeiramente. Oramos em nome de Jesus. Amém.